Agora que todo mundo já sabe como vai funcionar esse curso, a gente pode partir para a parte mais prática desse Training Day. Afinal, acho que muitos de vocês querem entender como criar esses links patrocinados e tirar proveito de todas as vantagens que a gente acabou de ver, né? A plataforma que deve ser usada para criar esses links patrocinados é o AdWords. Para quem não conhece essa plataforma, basta acessar google.com.br/AdWords e criar uma conta. E aí que a diversão começa. Vocês vão poder criar campanhas de publicidade para serem exibidas na rede de pesquisa e na rede de display do Google. Fiquem tranquilos que a gente vai explicar isso em detalhes. Com certeza, vocês vão aprender quais são os materiais de construção necessários para criar essas campanhas e como que a gente vai organizar tudo dentro dessa conta do AdWords. E para quem nunca viu a carinha do AdWords antes, a gente vai matar a curiosidade de vocês. Olha ela aí, ó. E é por ela que é possível criar campanhas, grupos de anúncios, anúncios nos mais variados formatos, definir palavras-chave e muito mais. Parece complexo quando se escuta sistemas pela primeira vez, até porque vocês ainda não conhecem muito desses conceitos, mas a coisa não é tão complicada. Vamos começar então? Pessoal, o tema desse capítulo é rede de pesquisa. Na rede de pesquisa, você anuncia numa página de resultados de buscas do Google. São aqueles links patrocinados que aparecem acima e do lado direito dos resultados. Não tem como começar a falar da rede de pesquisa sem entender como os usuários se comportam durante o processo de busca, né, Bel? Isso aí, Vince. A gente usa o Google todo dia e acaba não parando para pensar em tudo que envolve o processo de se fazer uma busca. É o que a gente chama de experiência do usuário. No que diz respeito a quem busca, a experiência pode ser dividida em 3 fases. A busca em si, quando ela escreve a palavra a ser buscada, a parte em que ela vê os resultados e escolhe onde vai clicar, e a página para onde ele é direcionado. É esperado que essa página contenha o conteúdo que ele buscou. A boa notícia é que as campanhas de AdWords são estruturadas de forma que os anunciantes, que somos nós, possamos controlar esses 3 momentos da experiência do usuário. Isso significa que a gente escolhe quais palavras-chave, ao serem buscadas, vão acionar os nossos anúncios e para onde ele vai ser levado com o clique. É isso mesmo. E é aí que entra um conceito muito importante. A gente escreve os nossos próprios anúncios, escolhendo a mensagem que quer passar para o usuário e definindo a página do site para onde ele vai ser levado quando clicar no anúncio. Então, sempre que forem montar uma campanha do AdWords, vocês têm que pensar nisso, na experiência do usuário. Isso porque, como todo bom anunciante, a gente quer que o nosso cliente não só conheça nosso produto ou serviço, mas que fique satisfeito com o que a gente oferece. Pois é, e para isso acontecer, não se trata de bajular ninguém. É só oferecer o que as pessoas estão buscando. Por isso, é muito importante que vocês sempre sigam 3 regrinhas quando forem anunciar na rede de pesquisa. Escolham bem as palavras-chave para que façam sentido com o que foi buscado. Escrevam anúncios interessantes para que o público opte pelo seu e não pelo do concorrente. E escolham bem as páginas de destino para que, ao chegar no site, o usuário encontre exatamente aquilo que ele buscou. Tudo que a gente vai falar daqui para frente vai ser pautado por essas 3 fases da experiência do usuário, ou seja, palavra-chave, anúncios e páginas de destino. A base de qualquer campanha do AdWords é a lista de palavras-chave. As palavras-chave que você definir na sua campanha vão ser usadas pelo sistema do Google como indicador para quais pesquisas do usuário ele vai mostrar seus anúncios. Parece simples e é simples mesmo. Olha só. Se você colocou a palavra-chave balada sertaneja na sua campanha do AdWords, toda vez que alguém buscar no Google por balada sertaneja, o sistema vai tentar mostrar seu anúncio. Mas, se alguém procurar por uma palavra-chave que não está na sua lista, claro, seu anúncio não vai aparecer. O Vince falou tentar, porque nem sempre vai ser possível mostrar o seu anúncio. Vocês vão entender melhor por que isso acontece quando a gente falar sobre o leilão, mais pra frente. Como se constrói uma lista de palavras-chave? A lista, para ser considerada boa, tem que refletir o que o usuário pesquisaria. Quais as palavras-chave que ele buscaria até chegar ao seu site. Não esqueçam que essa segmentação por palavras-chave é que vai determinar para quem o Google vai tentar mostrar o seu anúncio. Aqui vão mais 3 regrinhas básicas, só que essas são para criar uma lista de palavras-chave. Atenção, hein? Primeiro de tudo, façam uma lista básica com cerca de 10 palavras-chave. Depois vocês podem ir completando essa lista se perceberem que faltou alguma coisa importante.
Segundo, procurem usar palavras-chave que combinem 2 ou 3 termos. Por exemplo, se vocês querem anunciar uma balada sertaneja, como a gente falou há pouco, não deve colocar só balada como palavra-chave, mas balada sertaneja universitário ou até mesmo balada sertaneja universitário São Paulo. Porque se vocês usarem palavra-chave de um termo só, como balada, a busca vai acabar ficando muito abrangente. Alguém buscando por balada de rock poderia ver o seu anúncio. E isso vocês não iriam querer, né? Voltando, galera, a gente estava dando 3 dicas para uma boa lista de palavras-chave. A primeira dica foi fazer uma lista com cerca de 10 palavras-chave. E a segunda, que elas sejam palavras compostas, ou seja, com 2 ou 3 termos. Agora, a gente vai para a última dica. Não repitam palavras. Isso não é necessário e não traz benefício algum, sem falar que sua campanha vai ficar um pouco bagunçada e difícil de gerenciar. Falando nisso, mesmo que vocês não precisem economizar na quantidade de palavras-chave, até porque no AdWords você só paga quando alguém clica no anúncio, é aconselhável que o tamanho da sua lista seja gerenciável, senão vocês vão acabar se perdendo. Só um adendo, que tem a ver com a plataforma mobile. É importante lembrar que quando você cria uma campanha na rede de pesquisa, automaticamente seus anúncios ficam aptos a serem exibidos não só na busca de computadores desktop, mas também na busca de dispositivos móveis, ou seja, celulares e tablets. Independentemente de a busca se dar no celular, tablet ou desktop, uma dúvida que meus alunos costumam ter é a seguinte: como que eu posso descobrir quais as palavras-chave que estão sendo mais buscadas no Google? Um jeito prático e super efetivo de saber é usando a ferramenta Google Trends. Ela mostra a tendência dos termos pesquisados no Google e é de grande ajuda na hora de planejar as campanhas. E como? Vamos dar uma olhadinha nela? Se vocês acessarem esse site do Google Trends que a Bel falou e digitarem Neymar, por exemplo, vão ver que o nome do jogador só começou a ser mais buscado no início de 2009, quando ele estreou no time profissional do Santos, aos 17 anos. Pouco mais de um ano depois, olha lá o primeiro pico de busca. Por que isso, Vince? Não entendo nada de futebol. Eu também não entendo muito, mas vamos lá, né? Porque em 2010 ele fez vários gols no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, sem falar nas especulações de que ele ia ser transferido para a Europa. Tá, mas isso ainda é fichinha para os picos que eu tô vendo ali em dezembro de 2011 e junho de 2013. Isso porque, no final de 2011, o Neymar teve que pagar uma indenização para um juiz que ele ofendeu via Twitter. Quase que ao mesmo tempo em que foi publicada a notícia que ele tinha assinado contrato com o Barcelona. Nesse ano, as buscas pelo nome dele bateram um recorde. O motivo? A saída dele do Santos depois de uma trajetória de 4 anos. Ah, já chega de Neymar. Se a gente procurar por alguém não tão famoso, as respostas também vão estar lá. Olha o gráfico que aparece quando a gente busca pela palavra-chave Jovem Nerd. É aquele blogueiro que está atrasado para apresentar esse treinamento. Boa! Olha lá o gráfico dele. Tá até parecendo mais promissor que o do Neymar. Mas o Google Trends não é só isso não. Aqui embaixo ainda dá para conhecer os termos que as pessoas estão buscando e que têm alguma relação com a pesquisa principal. Legal, eu faço aqui uma ressalva. O Google Trends só funciona para termos que têm uma quantidade razoável de busca. Se vocês quiserem saber sobre a padaria do seu Zé, por exemplo, nada feito. E vale lembrar que o Google Trends não mostra pra gente o número absoluto de pesquisas feitas por determinado termo, só o número relativo. Assim, não dá para saber exatamente quantas buscas foram feitas, mas sim se a procura por aquela palavra aumentou ou diminuiu ao longo do tempo. Bom, vocês já sabem como criar boas palavras-chave e como checar o desempenho delas ao longo do tempo. Agora já dá para avançar um pouco e aprender como estabelecer variações delas. O nome disso, que ela falou agora, é correspondência de palavras-chave. A correspondência de palavras-chave serve para vocês terem mais controle sobre quais buscas exibem o seu anúncio. Vou explicar melhor. Existem 5 tipos de correspondência de palavra-chave, que vão da mais abrangente para a mais restrita. Elas se chamam ampla, ampla modificada, de frase, exata e negativa. Né, Bel? É isso aí, Vince. A primeira, a correspondência ampla, é a correspondência padrão. Na verdade, assim que você adiciona uma palavra-chave na sua lista, ela automaticamente entra na correspondência ampla. Por exemplo, se você colocar a palavra flores online na sua lista, o seu anúncio vai ser acionado com certeza se alguém buscar por flores online. Mas o Google é inteligente e caso essa pessoa busque por algo parecido, mas não exatamente a sua palavra-chave, como comprar flores ou arranjo de flores, talvez o seu anúncio seja ativado. Isso porque o sistema entende que ele pode ser interessante devido à semelhança da sua palavra-chave
com aquilo que foi buscado. Verdade. Mas se essa pessoa buscar margaridas, viagem ou lua de mel, coisas que são totalmente diferentes do que vocês têm na lista de palavras-chave, o seu anúncio não vai ser acionado. Para ativar a correspondência ampla, é só você digitar a palavra-chave normal, sem aspas nem nada, como está no exemplo. Essa correspondência é boa para quando eu estou começando uma campanha e ainda não sei muito bem o que o usuário busca. Então, o sistema do Google faz esse trabalho para mim. O segundo tipo de correspondência é a correspondência ampla modificada. Ela também aciona variações da minha palavra-chave original, mas só variações bem próximas, como plurais, erros de ortografia, abreviações, variações de aumentativo, diminutivo. Então, digamos que você inclua na sua lista de palavra-chave flores online, com o símbolo de mais na frente de cada palavra dessas duas. Se o usuário buscar por flores online, florzinha online ou flores online com i mesmo, o seu anúncio vai ser ativado. Mas se ele buscar arranjos florais ou comprar flores, seu anúncio não vai ser ativado. E atenção, para usar esse tipo de correspondência, vocês têm que colocar o símbolo de mais antes da palavra-chave. O terceiro tipo de correspondência é a correspondência de frase, que aciona o seu anúncio quando o termo buscado contém a palavra-chave original. Só que essa correspondência também permite termos antes e depois da palavra. Parece complicado, mas é super simples. Exemplificando, se a sua palavra-chave ainda é flores online, se o seu usuário buscar por flores online, preço de flores online ou comprar flores online, o seu anúncio vai ser acionado. Já se ele buscar por online flores ou flores bonitas online, ele não vai ser acionado. Reparem que, mesmo com as palavras flores e online na busca, só o fato de botar a palavra bonitas no meio já faz o seu anúncio não aparecer. Para acionar esse tipo de correspondência, é só botar sua palavra-chave entre aspas, que nem no exemplo aí do lado. Para ficar ainda mais claro, vou dar outro exemplo. Rede de segurança é diferente de segurança de rede. Uma é para colocar em janelas e varandas, e a outra tem a ver com segurança da informação. Se você vende rede de segurança, utilize a correspondência de frase nessa palavra, para evitar que alguém buscando por segurança de rede veja seu anúncio. Se você não fizer isso, duas coisas ruins podem acontecer. O usuário buscando por segurança de rede vai ver o seu anúncio, perceber que o anúncio não tem nada a ver com o que ele quer e não vai clicar. Ou ele pode clicar mesmo assim. E aí você vai ter que pagar pelo clique de uma pessoa que não vai querer comprar o seu produto. Ótimo exemplo, Vince. Já o quarto tipo de correspondência é ainda mais específico. Ele se chama correspondência exata. Essa é a correspondência mais limitada de todas. Ela só exibe o seu anúncio para quem buscar exatamente a sua palavra-chave. Nem precisa de exemplo, né, pessoal? Seu anúncio de flores online só vai aparecer para quem buscar exatamente por flores online, desse jeitinho aí, sem tirar nem pôr. Para usar essa correspondência, é só botar a palavra-chave entre colchetes, que nem no exemplo aí também. Bom, já deu para perceber que a correspondência exata é muito útil quando a palavra-chave tem duplo sentido. Um erro que alguns anunciantes costumam cometer é justamente a falta de uso dessa correspondência para termos que causam ambiguidade. Quer ver um exemplo? RPG. Bem lembrado, Vince. Eu conheço uma pessoa que estava buscando por sites sobre exercícios de RPG, né, aquela ginástica que corrige a postura, mas o que ele via era um monte de sites de jogos de RPG. Aí eu tive que explicar para ele que esse erro é comum entre os anunciantes do AdWords. Pois é. Seu amigo teria encontrado o que procurava de forma bem mais fácil se o pessoal da correção postural global tivesse usado termos como clínica de RPG ou aonde fazer RPG na correspondência exata. Já o pessoal do Role Playing Game poderia se precaver colocando jogo de RPG, RPG medieval, RPG futurista, enfim, colocar esses termos também na exata. Assim, os dois anunciantes teriam garantido que seus anúncios só apareceriam para os respectivos clientes potenciais. Tá tudo beleza, tá tudo bonito, mas vamos mostrar para o pessoal como adicionar essas palavras-chave na prática? Bom, é para isso que a gente está aqui. Entrem nessa área da conta e cliquem no botão Nova Palavra-Chave. Aí é só incluir a que vocês escolherem, com diferentes correspondências, se for o caso. Mas essa área só serve para os 4 primeiros tipos de correspondência que a gente acabou de falar. Ampla, ampla modificada, de frase e exata. Só que também tem a correspondência negativa. Ela serve para você impedir que o seu anúncio apareça quando um determinado termo for buscado.
Voltando ao exemplo das flores, imagina que vocês estão lá com a palavra-chave flores online na correspondência ampla mesmo. Se não tem nenhuma palavra-chave negativa, quem buscar por flores de plástico vai poder ver o seu anúncio. Só que vocês não vendem flores de plástico. A solução é colocar a palavra plástico na negativa. Assim, daqui para frente, quem for buscar por flores de plástico não vai mais ver o seu anúncio. Entenderam? Simples também, né? A maneira prática para usar essa correspondência é colocando um sinal de menos antes da palavra que você quer negativar. Tá difícil de achar as negativas? Então experimenta procurar pelas suas próprias palavras no Google. Um conselho: não menosprezem essa fase. Toda campanha precisa ter uma boa lista de palavras-chave negativas. Nunca se esqueçam disso. Aqui vão alguns exemplos de negativas para facilitar a vida de vocês. Grátis, gratuito, download, free. Essas são palavras que costumam funcionar bem como negativas para quase todo mundo. A correspondência negativa é muito importante para melhorar a CTR dos anúncios. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro momento Fica a Dica de hoje. E a dica é sobre a CTR. CTR é a sigla para Click-Through Rate, que em português ficou taxa de cliques mesmo. Ela mostra a relação entre impressões e cliques em porcentagem. Por exemplo, se o seu anúncio teve 1.000 impressões e 30 cliques, o CTR dele é de 3%. Tal resultado vem da divisão de 30 por 1.000. Lembram da regrinha de 3? Bom, vamos lá. Como eu ia dizendo, melhora a CTR dos anúncios porque ela elimina as impressões indesejadas, fazendo a relação entre impressões e cliques ser mais alta. Vocês vão ouvir muito a palavra impressão daqui para frente. Impressão é o nome que se dá para cada exibição do seu anúncio. 1.000 impressões, por exemplo, significa que o seu anúncio foi visto 1.000 vezes. Falando nisso, eu tenho a impressão de que você está gostando de dar vida a esse seu lado de professora careta, hein, Bel? Não vou negar, Vinci, é divertido. Mas voltando, pessoal, não quero ver ninguém se preocupando agora se vai botar aspas, sinal de mais ou o que for na frente da palavra-chave. No aplicativo de vocês tem uma tabelinha com todos esses símbolos que acionam os tipos de correspondência, além de exemplos. Lá vocês vão poder ver os detalhes. Isso. E por hora, vale responder uma pergunta muito comum para quem está aprendendo a ferramenta. É possível misturar correspondências? E é mesmo. Aposto que tem gente aqui que pensou a mesma coisa. Alegrem-se, vocês não estão sozinhos. A resposta de $1 milhão é, senhoras e senhores... Melhor não. É melhor mesmo não misturar correspondências. Ao usar a mesma palavra-chave nas correspondências ampla e exata, por exemplo, o que vai contar é a ampla, ou seja, você ainda pode mostrar o anúncio para palavra-chave que não estão na sua lista. Assim, o propósito do uso das correspondências deixa de existir. Por sinal, se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente pelo aplicativo que a gente vai responder as mais frequentes. Se não for nessa aula, vai ser no Hangout que a gente vai fazer mais para frente. Bem lembrado. E algumas pessoas já enviaram dúvidas pelo aplicativo, né, Vinci? É verdade. E das perguntas que eu já pude ler até agora, escolhi uma que também é bem frequente, que é a seguinte: faz diferença usar maiúscula ou minúscula, singular ou plural? Eu também vi essa dúvida sobre palavra-chave. Na verdade, não faz diferença. Mesmo se você estiver usando as palavras-chave nas correspondências de frase e exata, desde setembro de 2012, o Google exibe o anúncio para variações de plural e erros ortográficos, também para essas duas correspondências. Antes de passar para o tópico seguinte, eu quero testar vocês para ver se assimilaram esse conteúdo sobre palavras-chave. Dentro daquele kit que cada um de vocês recebeu, tem uma ficha em branco e giz de cera. Estão vendo aí, pessoal? É uma ficha igualzinha a essa aqui, ó. Todo mundo achou? Parece que sim, Bel. Ó, já estou com a minha ficha aqui na mão também. Vamos lá? Então, a gente quer anunciar a tal balada sertaneja, ou seja, queremos mostrar o nosso anúncio para qualquer pessoa que busque por balada sertaneja no Google. Agora, respondam aí na ficha de vocês. Para alcançar esse objetivo, qual dessas 4 opções de palavra-chave a gente não poderia ter na nossa lista? As opções são balada sertaneja, entre aspas, só balada, balada sertaneja dos famosos e balada sertaneja em São Paulo, entre colchetes.
Escrevam a resposta certa e levantem a ficha para a gente ver aqui e eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. 10 segundinhos. E aí, responderam, pessoal? Quem não teve tempo, não tem problema. Vamos fazer juntos agora. Mas antes de mais nada, eu peço que todos levantem as suas fichinhas com as respostas. Quem escreveu balada sertaneja, entre aspas, pode abaixar a plaquinha. É que se o usuário buscasse desse jeito, apareceria o nosso anúncio. Mas a gente quer saber qual palavra-chave não acionaria o nosso anúncio, né? O pessoal que escreveu só balada pode baixar a ficha também. Porque com essa palavra-chave, o usuário que buscasse por balada sertaneja também veria o nosso anúncio. E a terceira opção, quem escolheu balada sertaneja dos famosos, também errou pelo mesmo motivo. Essa busca ativaria os nossos anúncios. E finalmente, a resposta certa. O pessoal que escolheu balada sertaneja em São Paulo, entre colchetes, acertou na mosca. Essa é a única das 4 opções que não acionaria o nosso anúncio, caso o internauta buscasse por balada sertaneja. Beleza, pessoal. Quem acertou, então, mantenha essa plaquinha levantada, porque vocês vão ganhar um lápis do Google. Ó, eu não quero me gabar não, mas eu também acertei aqui, pô, quero meu lápis do Google também, pô, quero meu prêmio aí. Para com isso. Parabéns para quem acertou de verdade e peguem seus lápis. Bom, pessoal, até agora a gente já cobriu tudo sobre a primeira etapa da experiência do usuário, que eram as palavras-chave. Agora, a gente vai para a segunda parte, que são os anúncios. Essa parte é bem importante, porque é no anúncio em si que é desenvolvida a mensagem que a gente vai usar para atingir os nossos futuros clientes. Isso é feito por meio dos anúncios de texto da rede de pesquisa. Bom, para entender como é que funciona, eu vou deixar a Bel aqui dar o pontapé inicial. Beleza, vamos lá. De início, vamos conhecer a anatomia do anúncio de texto, ou seja, como que ele é formatado. Em linhas gerais, o anúncio é formado por 4 linhas de texto, um título, uma URL de visualização e 2 linhas de descrição. O título é o chamariz do anúncio, é o que vai chamar mais atenção para ele. O título pode ter até 25 caracteres e aparece em azul, lá no resultado de busca. E um detalhe, não é permitido usar sinal de exclamação no título do anúncio. Não mesmo. Na URL de visualização, é possível escrever um pouquinho mais, até 35 caracteres. Atenção aqui, o endereço do site que aparece aqui é diferente da URL de destino, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Essa URL de visualização, como o próprio nome diz, serve só para visualização por parte do usuário que fez a busca. Ela precisa ser bonitinha, simpática e ter o domínio do seu site, mas não precisa ser a URL real de destino do seu anúncio. Depois dela vem a primeira e a segunda linhas de descrição, que também podem ter até 35 caracteres cada uma. Esse é o espaço que vocês vão usar para passar a mensagem para o seu usuário. Vocês podem dizer, por exemplo, o que vendem, o preço, as vantagens e a forma de entrega. E antes que vocês perguntem, o elemento oculto que aparece aqui na parte de baixo da imagem se chama oculto porque ele não é exibido para o usuário que fez a busca. Na verdade, esse elemento é a tal URL de destino, ou seja, a URL da página do seu site para onde o usuário vai ser levado ao clicar no anúncio. Essa URL precisa ser real e funcionar. E só para fechar essa explicação, eu quero passar para vocês uma regrinha importante. A URL de destino e a URL de visualização precisam ter uma coisa em comum, o domínio do site. Para ajudar, vou ilustrar com aquele exemplo das flores. Imagina que eu quero anunciar meus arranjos de flores, com 15% de desconto para o Dia dos Namorados. Todos eles estão na minha URL do meu site, que é www.floresdabel.com.br/Dia dos Namorados, _2013, _promoção, .html. Essa seria a minha URL de destino, a URL real. Se ela quisesse usar o mesmo endereço como URL de visualização, seria possível, pessoal? Não, né? Não daria certo porque essa URL é longa demais e nem caberia no limite dos 35 caracteres. Qual que é a saída então, Bel? Eu poderia editar essa URL e usar apenas floresdabel.com.br/Dia dos Namorados, como URL de visualização. Reparem que o domínio floresdabel.com.br é o mesmo nas 2 URLs, a de destino e a de visualização. Só muda o que vem depois da barra.
E Vince, no caso de alguém aqui trabalhar anunciando produtos e serviços mobile, existe alguma diferença? Não. Os anúncios de texto da rede de pesquisa, quando exibidos em celulares, por exemplo, vão ter o mesmo formato. Não é preciso fazer nada de diferente na hora de configurar a campanha, só indicar qual anúncio deve ser exibido em celular e qual deve ser exibido em desktop. O que pode mudar é o conteúdo de cada um. Isso aí, a gente vai ensinar para vocês como fazer isso na conta do AdWords na hora de criar uma campanha. Mas só para vocês já entenderem o uso prático dessa opção, vou dar um exemplo. Imagina a seguinte situação, tá? A gente tem uma pizzaria que faz entrega em domicílio, mas que também tem loja física. Então, a gente vai anunciar para dois públicos. Aquele pessoal que está em casa e quer pedir uma pizza, e por isso vai normalmente fazer uma busca por pizza em São Paulo, por exemplo, usando o desktop. E aquele pessoal que está na rua e faz a mesma busca por pizza em São Paulo, só que no celular, esperando descobrir aí as pizzarias mais próximas. Olha só, nesse caso, a gente poderia ter dois textos de anúncios diferentes, um para cada situação. Para quem está em casa, procurando via desktop, poderia ser: entrega de pizza, 24 horas, peça já e receba uma pizza quentinha em 30 minutos. Confira o cardápio. Agora, para quem está na rua procurando pelo celular, poderia ser assim: pizzaria em Pinheiros, pizza inteira ou por pedaço, pertinho de você e com muito sabor. Nesse caso, um seria selecionado para aparecer para celular e outro para aparecer para o desktop. Como a gente falou, não existe diferença de formato entre os anúncios de texto para celular e para desktop. Acontece que tem um outro formato para anunciar aplicativos, o anúncio de download de aplicativo. Vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. Google Play, App Store, como tudo isso é relativamente moderno, e eu já estou prevendo uma pergunta que pode surgir, o que fazer com o público que não tem celular cheio de traquitana? O pessoal que usa aqueles aparelhos das antigas mesmo. Bom, todos esses formatos que a gente falou até agora funcionam em celulares, mas só nos que são smartphones, ou seja, celulares com navegadores completos, como Android e iPhone. Realmente, existem muitas pessoas que têm celulares WAP, aqueles mais simples. Para que esses usuários consigam visualizar um anúncio, é necessário realmente criar um anúncio de texto específico para celulares WAP. É bem simples de fazer, não tem mistério nenhum, é ir no mesmo local do anúncio de texto comum e escolher a opção de anúncio para celular WAP. Uma vez que você já sabe como configurar as palavras-chave e criar anúncios para plataformas diferentes, vem a pergunta: como anunciar? O que dizer para o seu público? Ela pode ser respondida com o que se chama de melhores práticas, ou seja, coisas que a gente deve e não deve fazer na hora de criar bons anúncios. Como o nome sugere, são recomendações gerais, não uma lista exata a ser seguida. Bom senso, por exemplo, manda que os anúncios não tenham erro de português, né? Eles têm que ser bem escritos, nada de texto do tipo classificado, de forma abreviada, isso não é legal. Outra coisa que a gente às vezes nem lembra nessas horas é que todo anúncio tem um objetivo, busca uma reação do público, e eu estou falando do famoso Call to Action. Call to Action é quando você usa um comando no seu anúncio, quando você pede ao usuário que faça alguma coisa, como compre, entre, visite, faça um orçamento. Isso aí, meu, valeu, professora. Aí, ensinando assim, qualquer um aprende, né? Pô, parabéns, legal. Falando ainda das melhores práticas, é de bom tom o anunciante tentar se colocar no lugar do cliente potencial, que está buscando algo específico. Ele não vai querer cair em qualquer site, mas naqueles que atendam à necessidade dele. Em outras palavras, a ideia de que os anúncios devem ser relevantes em relação à busca feita também está entre as melhores práticas. É sempre bom tentar usar também no texto a palavra-chave que foi buscada. Além da palavra ficar em negrito no anúncio e chamar mais atenção, o seu anúncio vai ser considerado mais relevante pelo Google. Só que anúncio relevante tem de montão, com a concorrência do jeito que está hoje em dia, né? Por isso, também é bom colocar no seu anúncio algumas vantagens que o seu produto ou serviço tem em relação aos concorrentes. Pode ser preço, promoções, benefícios, itens exclusivos. Use termos, use ideias específicas. Por exemplo, 20% de desconto apenas no mês em questão, em vez de melhor preço do mercado. Todo mundo fala isso, né? É mesmo. E além disso, é fundamental que o seu anúncio tenha uma correspondência direta com a página de destino. Boa! Enfim, tudo isso representa nada mais do que uma forma saudável, ética e proveitosa de vocês usarem o AdWords.
Com o uso, vão acabar descobrindo muitas outras práticas interessantes, como usar 3 ou 4 anúncios por grupo, cada um com mensagens diferentes para descobrir qual pode trazer mais tráfego para o seu site, ou mais conversões. Agindo assim, você já tem meio caminho andado para o sucesso do seu anúncio. Além das melhores práticas, outra dica que eu quero dar para vocês é para que vocês usem as extensões de anúncio. Elas não são obrigatórias, mas são ferramentas interessantes para melhorar, para tunar o seu anúncio. As extensões vão deixar o seu anúncio mais atrativo, maior e mais interessante para o usuário do que um anúncio comum. Vince, vamos mostrar para o pessoal as mais usadas? Vamos lá, gente. A extensão de local. Vocês já devem ter visto anúncios no Google que trazem um endereço físico e um link como chegar, que mostra o caminho até a loja no Google Maps. Vocês já viram isso certamente. Essa é a extensão de local. Geralmente se usa essa extensão para negócios físicos, cujo objetivo é levar as pessoas para lá, como lojas físicas, hotéis, restaurantes. Para essa extensão ser ativada, você pode integrar sua conta do AdWords com a conta do Google Places. Mas se você ainda não usa o Google Places, pode criar a extensão manualmente pela conta do AdWords mesmo. Você entendeu? Claro que essa extensão também funciona em telefones celulares. A diferença é que quando o sujeito clica no link Como Chegar, é imediatamente levado ao Google Maps, que mostra o trajeto de onde ele está até o local buscado. A extensão de Site Links são links extras que você coloca no anúncio para aumentar o espaço que o anúncio ocupa na página. Além disso, o usuário pode escolher clicar no link mais relevante para ele e ser levado diretamente para a página interna do site que tenha aquilo que ele procura. Cada site link vai ter um texto visível diferente e vai levar o usuário para uma página diferente dentro do seu site. O Google exibe até 4 site links por anúncio. Continuando, a extensão de chamada é quando você adiciona o seu telefone no anúncio. Essa extensão é muito útil quando o seu anúncio tem grande penetração em buscas mobile, dada a facilidade de clicar no telefone e fazer a ligação direto. Recentemente, essa extensão passou a ficar disponível no desktop também. A diferença é que ela não é clicável como a do celular. Um detalhe importante, desde que as extensões de local foram disponibilizadas para desktop, o Google não permite mais que você escreva o seu telefone dentro do texto do anúncio. E o valor não muda. Quando um consumidor clica no número de telefone num dispositivo móvel capaz de fazer uma chamada telefônica, a cobrança equivale a de um clique padrão no anúncio. Frisando, a extensão de chamada só é exibida em suportes que permitem a realização de chamada. Ela não vai aparecer, por exemplo, num iPod Touch. Uma campanha que considera essas técnicas que a gente vem mostrando para vocês é capaz de alcançar um grande retorno. Quer um exemplo? Então dê uma olhada nessa bem-sucedida loja virtual. Meu nome é Rodrigo Nasser, sou CTO da Netshoes. A Netshoes começou em 2000. Em 2007, a Netshoes ela chega num nível onde as vendas online dela e as vendas físicas elas se emparelharam. E a empresa ela toma uma decisão de ser 100% online. Hoje a Netshoes fatura mais de R$1 bilhão, é o maior grupo focado em esportes na América Latina. A Netshoes entende que o crescimento dela está baseado em tecnologia. O foco da Netshoes sempre teve em prover a melhor experiência de compra possível. Então era natural que em 2011 a gente lançasse uma estratégia específica para mobile. O celular mudou o hábito de muita gente, né? Então antes a gente assistia TV deitado no sofá, com o pé na mesa de centro. Hoje a gente faz isso igualzinho, só com o celular na mão. Ele está no celular, ele está no tablet, e está assistindo um jogo de futebol que lançou a camisa nova do time dele. Se ele gostou da camisa, ele pode personalizar a camisa do time dele, receber ela em casa, sem ter que levantar do sofá. Uma pessoa quando vai ao shopping center, ela está procurando, por exemplo, artigos esportivos para fazer compra. O que ela faz? Pega o celular dela na mão e pesquisa se aquele preço é o mesmo em outros concorrentes. Dentro desse contexto, a Netshoes ela fez um trabalho muito legal com geolocalização. A gente selecionou alguns shopping centers e desenhou geograficamente um raio de 1 quilômetro entre eles. Fez essa busca no Google, ele ganhava um desconto diferenciado. Foram diversas campanhas específicas em links patrocinados, em display, usando remarketing, usando geolocalização. Aliás, remarketing a gente foi o primeiro no mundo a fazer remarketing para celular, que foi uma experiência super legal. Hoje o share de mobile para a gente está em torno de 5%. A gente pretende até o final do ano dobrar. A Netshoes entende que a inovação é o drive principal para oferecer uma melhor experiência de compra e quer até 2017 ser uma referência global no seu segmento. Definitivamente o mobile não é o futuro, ele já é o presente.
Muito legal, né? Bom, já a extensão social é quando você adiciona o botão de +1 do Google Plus no seu anúncio. Os usuários podem clicar nesse botão como um voto de confiança de que eles gostaram do seu produto ou serviço. O anunciante não paga por cliques no botão +1, só paga se o usuário clicar no link do seu anúncio. Para essa extensão, é preciso ter uma página de empresa no Google Plus e associar essa conta à conta do AdWords. A extensão de download de aplicativo, que antes era chamada de extensão de aplicativo para celular, ajuda a deixar esse aplicativo para celular ou tablet mais fácil de ser achado. Como? Mostrando um link logo abaixo do seu anúncio. Quem clica nele é direcionado para a loja de aplicativos para saber mais sobre o seu aplicativo e instalar o software. Assim, o consumidor tem duas opções: clicar no título do anúncio para visitar o seu site ou clicar na extensão para abrir o seu aplicativo ou fazer o download dele. Tá, o usuário buscou uma expressão na pesquisa do Google e com as palavras-chave que vocês escolheram, o anúncio que vocês fizeram com tanto esmero apareceu. E aí não falta nada, não? Boas palavras-chave e anúncios interessantes não são tudo para criar uma ótima experiência para o usuário. É preciso ainda atenção especial às páginas de destino. O nome é pomposo, mas o conceito é bem fácil. Páginas de destino nada mais são do que as páginas para onde o usuário é levado ao clicar no seu anúncio. A chave aqui é escolher a página certa para o anúncio certo. Sem dúvida. Até porque, quando o usuário clica no anúncio, ele espera encontrar o que procura na página de destino. Se ele não encontrar, vai embora. Você vai ter pago pelo clique e perdido o cliente assim que ele entrar no site. É como se um cliente entrasse numa loja que tem o nome Celulares com Sistema Android e lá dentro ele encontrasse celulares com tudo que é tipo de sistema e ainda por cima tivesse que subir 3 andares para encontrar a seção de celulares Android. Poxa, ele entrou para comprar o aparelho com Android, não com Windows Phone, iOS ou o que for. Então, o ideal é que ele já encontre logo de cara os celulares Android. Pô, é isso aí. E com os nossos anúncios do AdWords é a mesma coisa. Se a gente disser no anúncio que vem de um modelo específico de celular Android na promoção, o ideal é que o usuário seja levado para a página da promoção e não para uma página genérica de todos os celulares Androids, ou pior, para a home do site. Então escolham muito bem a página de destino dos seus anúncios. Ninguém quer perder o cliente por bobagem, né, gente? No way! Não basta só escolher a página de destino certa, ela precisa ter boa qualidade. Aqui vão algumas dicas para vocês montarem uma boa página de destino. 1. Explique bem o seu produto ou serviço. Não adianta levar o usuário para o seu site e chegar lá e ele demorar 10 minutos para descobrir o que a sua empresa faz ou qual é o seu produto. Isso tem que estar bem claro assim que ele entra no seu site. Olha só, uma segunda dica importante: utilize imagens. Imagens deixam a página leve e a navegação mais agradável. Os clientes gostam de ver a cara da sua empresa, serviço ou produto. 3. Faça textos curtos. Evite blocos enormes de texto. Isso deixa a leitura difícil e monótona. Mas textos curtos não significam textos burros, e sim concisos, objetivos. 4. Tenha um call to action bem posicionado na página para que o usuário veja assim que ele entrar no seu site. 5. Explique os diferenciais e as vantagens do seu produto ou negócio. O internauta precisa saber de cara por que você é melhor do que o seu concorrente. 6. Lance mão de depoimentos. Uma boa maneira de fazer isso é colocar bem à mostra comentários elogiosos de pessoas que já compraram o seu produto ou experimentaram o seu serviço. Esses depoimentos ajudam a gerar mais conversão. Conversão é qualquer ação importante que o usuário realiza dentro do seu site. Pode ser comprar online, entrar em contato pelo formulário ou assinar a sua newsletter. Valeu pela explicação, professora. Como a gente já falou hoje, as pessoas fazem buscas no celular a qualquer momento. Por isso, seu site precisa estar adaptado para funcionar direitinho quando alguém acessá-lo via celular. O que ele quer dizer é que no mobile também é necessário seguir boas práticas de página de destino, só que específicas para dispositivos móveis. Vince, solta o verbo. Olha só, é pra já, gente. Primeiro, seja rápido. Não use grandes blocos de texto, e sim marcadores, os tais bullet points. Compactar as imagens também ajuda a diminuir o tempo de carregamento do site. Segundo, facilite as compras e os contatos. Mas como? Reduzindo o número de etapas para concluir a transação, mantendo os formulários curtos, usando caixas de seleção, listas e menus de rolagem e usando a funcionalidade clique para ligar.
Terceiro, simplifique a navegação. É um pouco parecido com a segunda dica, mas nem tanto. Simplificar implica minimizar a rolagem, manter a visualização só na vertical, usar uma hierarquia clara nos menus, usar os botões voltar e página inicial e não ultrapassar a quantidade de 7 links por página. E quarto, ajude as pessoas a chegarem até os seus sites locais. Aí basta exibir o seu endereço, incluir mapas e rotas e permitir que os clientes confiram o estoque de lojas próximas. Uma boa alternativa para quem não tem o site adaptado para celular é usar a página do Google Plus da sua empresa como página de destino para os anúncios de celular. E além das recomendações que vocês devem seguir, é preciso trabalhar dentro de uma série de regras que o Google possui para realizar a criação dos anúncios, da lista de palavras-chave e das páginas de destino. O conjunto dessas regras é chamado de políticas do AdWords e todo mundo deve obedecer. Caso contrário, seus anúncios vão ser reprovados e, em última instância, sua conta pode até ser suspensa. São regras do que pode e o que não pode ser anunciado e de que forma isso pode ser anunciado. As políticas são muitas e o Google está sempre trabalhando para manter todas atuais e relevantes. Se a gente fosse explicar todas elas aqui para vocês, seria preciso mais um dia de treinamento. Mas vocês não vão sair daqui sem saber quais os principais pontos que precisam considerar para anunciar no AdWords sem ter problemas. O Google sempre tem em mente a experiência do usuário, que deve ser boa para que ele continue usando a ferramenta. Então, para começar, tudo o que é dito no texto de anúncio precisa ser verdadeiro e encontrado na página de destino. Também existem políticas sobre a forma de se escrever os anúncios. Elas são chamadas de políticas editoriais. Ao escrever o seu texto de anúncio, tenha em mente que você não pode usar palavras inteiras em caixa alta, colocar exclamação nos títulos ou mais de uma exclamação nas linhas de descrição. Também estão vetados os símbolos, emoticons, asteriscos, bullets e a expressão clique aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada na lista completa de políticas do AdWords, para evitar qualquer problema, visite a página de ajuda que explica todas elas, tintim por tintim. O link está no material de vocês. Ótimo! Agora a gente já tem as peças para começar a montar nossas campanhas. Palavras-chave e anúncios que levam o usuário para o lugar certo. O desafio é organizar essas peças da nossa conta do AdWords para que elas façam sentido. Para isso, vamos usar grupos de anúncios. Eles são um agrupamento de anúncios e palavras-chave com o mesmo tema. Você pode ter vários grupos na sua conta, cada um com um tema diferente. No caso das flores, a gente pode ter 3 grupos de anúncio, um para cada tipo de flor. Dentro do grupo das bromélias, a gente só iria colocar as palavras-chave relacionadas a bromélias e os textos de anúncio também falariam sobre bromélias. No grupo das rosas, só palavras sobre rosas e anúncios sobre rosas. E no grupo das orquídeas, a mesma coisa, tudo sobre orquídeas. Funciona bem melhor do que criar um grupão com todos os tipos de flores, tudo junto e misturado na maior confusão. Você tem toda a razão. Com tudo jogado no mesmo grupo, um usuário procurando por bromélia, por exemplo, poderia ver o anúncio que fala de rosas e vice-versa. Colocando cada tipo de flor no seu grupo, elas não se misturam. E aí, alguém procurando pela bromélia só veria anúncios falando dela. Lembra da experiência do usuário? O grupo de anúncio vai garantir que essa experiência seja legal. Não existe limite de palavras dentro de um grupo. Da mesma forma, não existe quantidade máxima de anúncios por grupo. Ainda assim, tente manter uma quantidade fácil para gerenciar. Fica mais fácil ver na interface. Olha só, vocês têm 3 grupos de anúncios, um para cada tipo de flor: bromélia, rosa e orquídea. Vamos imaginar que no seu grupo de bromélias vocês possuam palavras como comprar bromélias, preço de bromélias, entrega de bromélias SP e mais algumas que vocês considerem importantes, por exemplo. Poderia ter um anúncio que desse ênfase na qualidade do produto, outro que desse ênfase nas condições de pagamento e um terceiro que desse ênfase nas vantagens de entrega. E agora, o que acontece? Qual desses o Google vai mostrar para cada busca que é feita? Se você possui 2 ou mais anúncios no mesmo grupo, o Google vai rotacionar entre eles, ou seja, a cada busca feita pelas palavras daquele grupo, ele vai exibir um dos seus anúncios. Para não rotacionar a cabeça da galera aí, existem 4 tipos de rotação de anúncios e eu vou explicar como eles funcionam. Lembrando que é você quem escolhe o tipo de rotação desses anúncios. Mais para frente, a gente vai mostrar onde configurar isso na sua conta. Por hora,
vamos só entender os tipos de rotação que existem. Vamos lá. Otimizar para cliques, que é a forma padrão. Nela, o sistema dá preferência para exibir mais frequentemente o anúncio com maior CTR, ou seja, o que foi mais clicado até então. Otimizar para conversões. Como o nome já diz, o foco são os anúncios que supostamente vão obter a maior parte das conversões. Aqui, o número de cliques não importa muito. A rotação também pode ser do tipo alternar ou alternar uniformemente. Cada anúncio vai ser exibido o mesmo número de vezes. O sistema mostra o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, volta para o primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Se você não fizer alterações nos anúncios por 90 dias, a rotação vai passar a ser otimizada para cliques. E, finalmente, tem o tipo alternar indefinidamente. Faz o mesmo que o Vince acabou de falar, a diferença é que nesse modelo os anúncios são alternados para sempre, ou seja, a gente não vai ter a otimização automática depois dos 90 dias. Antes de fechar esse capítulo, a gente vai refrescar a memória de vocês. A experiência de busca do usuário compreende 3 fases. Quando ele escreve a palavra a ser buscada, quando vê os resultados e escolhe onde clicar, e quando entra no site e decide se quer ficar ali ou sair. Palavras-chave são aquelas palavras pesquisadas pelos usuários quando eles querem encontrar algo na busca do Google. E por conta disso, as palavras que você deve usar para que o seu anúncio seja visto pelo pessoal. Vocês viram como montar uma lista com essas palavras, considerando as 3 regrinhas. Fazer uma lista básica, usar palavras que combinem 2 ou 3 termos e não repetir palavras. Ainda no mesmo tema, a gente explicou 5 tipos de correspondência de palavra-chave: ampla, ampla modificada, de frase, exata e negativa. E a gente aprendeu também conceitos de impressão e CTR. Além disso, vocês também viram 5 pontos importantes sobre anúncios. A anatomia, ele tem que ter título, URL de visualização, primeira linha, segunda linha e o elemento oculto, que é o URL de destino. As políticas do Google, que são as regrinhas do que pode e que não pode ser feito, e as melhores práticas para anúncios, que pedem bom português, call to action, relevância e outras vantagens. E as extensões, sendo que as principais são do tipo local, site links, chamada e social. Em seguida, a gente viu as páginas de destino, com as 6 regrinhas de sucesso. Explicar o produto, usar imagens, redigir pouco, posicionar bem o call to action, explicar as vantagens e usar depoimentos. E last but not least, vocês tiveram o privilégio de aprender sobre grupos de anúncios e os principais tipos de rotação. Otimizar para cliques, para conversões, alternar e alternar indefinidamente. Vamos agora para o quiz? Um grupo de anúncios contém a palavra-chave mais passagens para mais Miami, em correspondência ampla modificada. Qual busca acionaria os anúncios desse grupo? Letra A, passagens para Nova York. B, voo para Miami. C, passagens baratas para Miami. E D, passagens aéreas para os Estados Unidos. Apenas a terceira está correta, porque com a ampla modificada é necessário que os termos que vêm logo depois do sinal de mais estejam presentes na busca feita. Assim, para a palavra-chave mais passagens para mais Miami, tanto o termo passagens quanto o termo Miami precisam ser digitados na busca. E só a opção C contém esses 2 termos. Qual dos anúncios abaixo seria reprovado pelas políticas do Google? A. Procurando TV de 42 polegadas? R$1.000 e 4 anos de garantia. Todas as marcas e modelos. Aí vem o site. B. Aluguel de imóveis. Visite nosso site e confira. 2 dormitórios e lazer completo. E o site. C. Aula de culinária grátis. Grandes chefs e receitas incríveis. Acesse o nosso site e confira. E vem o site. E a letra D, vai se mudar? Ligue agora. Orçamento sem compromisso, segurança e qualidade e o site de mudanças.
A gente viu na aula que as políticas do AdWords não permitem o sinal de exclamação no título do anúncio. Todo mundo lembra, né? Então, o único anúncio que seria reprovado está na letra B, que traz um ponto de exclamação depois de imóveis. Vamos para mais uma pergunta. Qual é a maneira mais eficaz de aumentar a CTR, que é a taxa de cliques, eliminando impressões irrelevantes dos anúncios? A. Adicionar palavras-chave negativas nos grupos de anúncio. B. Determinar palavras-chave específicas para cada página de destino. C. Remover palavras-chave com alto volume de pesquisa. E D. Diminuir o valor do CPC máximo para foco nas melhores impressões. Ao adicionar palavras-chave negativas, vocês deixam de mostrar o seu anúncio para consultas de pesquisa que não sejam relacionadas ao que vocês anunciam. Assim, é possível segmentar o seu anúncio para o público mais interessado no seu produto ou serviço. Seu anúncio vai ser mais relevante para esse público, que vai ter mais interesse em clicar nele, aumentando assim a taxa de cliques ou CTR. Portanto, letra A.